Olá, queridos, graça e paz. Como vocês estão? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amados, eu tenho aqui uma palavra para vocês que está em Marcos 14, no versículo 34, e começa assim: E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Aqui no 36, Jesus está dizendo: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Queridos, Jesus ele estava começando a vivenciar o pior momento da vida dele. E ele, sabendo daquilo, a sua alma começou a ficar profundamente triste. Ele fala que ela estava triste a ponto de sentir a morte, triste até a morte. E ele foi para um lugar pedindo ao Senhor que, se fosse possível, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, aquele momento. E eu quero dizer que hoje a gente tem presenciado tantas pessoas vivenciando tantos momentos de angústia, de dor, de desespero, situações onde elas desejam realmente não existir, porque para elas é melhor não existir do que estar vivendo aquela situação. Porque tem pessoas que não sabem lidar com o problema que está vivendo. Tem pessoas que começaram a presenciar situações em sua vida, ou que entraram talvez numa dívida muito grande, ou que acabaram sofrendo um golpe, né? Ou acabaram perdendo alguém e essa pessoa ela acabou se enterrando junto com aquela que ela tanto amava. E aí trouxe aí momentos de angústia, de desespero, síndrome do pânico. E quando uma pessoa ela está na síndrome do pânico, vivenciando aquilo, ela sente o seu coração disparado, ela sente uma angústia tão grande, ela sente que ela vai desmaiar, que é bem provável que ela vá morrer, de tão real que é aqueles pensamentos que vêm na mente dela. Sabe, Jesus, ele passou por esse momento de angústia, de desespero, de dor profunda. E olha só o que ele passou. Ele sentiu o seu corpo, a carne do seu corpo doendo de tal forma que ele não podia suportar. O seu coração disparava de tal maneira que ele não tinha o que fazer. Ele começou a transpirar e ele começou a sentir um pavor, um medo, uma angústia tão grande na alma dele, que esse pavor fez com que vasos estourassem do seu rosto e ele começasse a suar gotas de sangue. De tão grande era o pavor que Jesus estava sentindo. Mas sabe o que ele diz? Ele diz que ele sabia que para Deus, para o Pai, não existia nada impossível. Que se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Ele sabia que se tivesse uma outra maneira, o Pai falaria para ele e ele não precisaria passar por aquela angústia. Só que o Pai desejou que ele passasse por aquele caminho, que ele andasse aquela via. E ele disse: não seja feito como eu quero, mas segundo o que o Senhor quer para mim. E por obedecer ali a palavra do Pai, Jesus, ele suportou algo que ele sentiu tanta angústia que talvez por algum momento ele pensasse: eu não sei se eu vou suportar isso. Porque quando a gente está desesperado, quando a gente está apavorado, o que a gente pensa é isso: eu não vou dar conta dessa situação, eu não vou conseguir suportar isso. E aí, muitas pessoas sucumbem a essa dor e a esse desespero e ela acaba se entregando aos pensamentos de deixar de existir. Pensam que essa vai ser a melhor solução porque vão parar de sentir aquilo que elas estão sentindo. Mentira de Satanás. Porque é isso que o diabo, essa serpente maligna e enganosa, quer que você pense. Ele quer que você acredite que Deus não vai fazer nada por você nessa angústia. E ele começa até te culpar, dizendo: foi você mesmo que entrou nessa situação. Mas é claro que ele vem agindo
como a primeira pessoa, como se fosse você mesmo pensando: ah, foi eu que entrei nessa situação, eu nem orei a Deus, então eu estou pagando por aquilo que eu realmente sou culpado, Deus não vai me ajudar por isso. É Satanás falando essas mentiras, e quando você pronuncia, quando você declara isso com sua própria boca, isso potencializa na sua vida, e esse peso e o desespero aumenta ainda mais sobre você. Então, o que você precisa fazer? Jesus demonstrou aqui que ele confiava no Pai, independente da resposta à sua oração. Ele ia fazer aquilo que o Pai lhe disse para fazer. E eu quero dizer para você que teve um momento também na vida de Jesus, quando ele estava ali no deserto, que Satanás tentou ao Senhor Jesus, quando ele levou Jesus ali em cima, lá em cima, né, no alto, e mostrou ali todas as coisas, e ele disse que tudo ele lhe daria. Ele estava tentando comprar Jesus, ele estava tentando mostrar que existia coisas tão maravilhosas que seriam melhores do que aquilo que Deus tinha para eles, que era muito mais fácil ele alcançar aquelas coisas. Teve um momento ali também onde Satanás, ele disse, né, levou ele também num pilar, num lugar tão alto, e disse: pula daqui porque o Pai te dará ordem aos seus anjos para te pegarem e tal. O que Satanás estava tentando fazer ali? Tentando provocar Jesus para que ele cometesse suicídio. Porque a palavra do Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E o que Satanás estava tentando? Convencer a Jesus de que se ele é realmente filho de Deus, então ele poderia ali jogar-se dali, que Deus enviaria os seus anjos e tal. Muitas vezes é isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer te tentar a tal ponto, a te levar a abrir mão da sua própria vida. Mas Jesus, ele venceu tudo através da palavra. Jesus, ele venceu tudo através da palavra. Lá no Salmo 119, 28, também vai falar de alguém que estava com sua alma profundamente triste. Ele estava angustiado também. Mas o que ele diz na frase seguinte desse versículo? Fortalece-me pela tua palavra. Então ele entendia que o que trazia força, vigor, era a palavra do Senhor. Ela era o alimento, ela era aquilo que ele precisava para se fortalecer e para resistir às mentiras do inimigo. Então o Senhor, ele te dá a arma que você precisa, através do poderoso sangue de Jesus vertido ali, desde o jardim do Getsemane, a cruz que ele verteu ali, a sua última gota de sangue. Através do poder do sangue de Jesus, através da palavra que é viva, verdadeira. Você pode entender que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando fala que nós somos libertos através da palavra, está falando que nós somos libertos através de Jesus, porque Jesus é a palavra. A palavra não são papéis escritos. A palavra é Jesus, que morreu por você numa cruz. Jesus, que sofreu aquela angústia, aquela dor, e que entende o que você está passando. Então, meu querido, minha querida, não dê ouvido à serpente. Ouça a voz do seu Pai, que sabe o que você está passando. E assim como Jesus suportou aquele flagelo, assim como Jesus suportou aquela trajetória de dor, você também vai suportar e vai vencer. Jesus não quer que você fique neste lugar. E não é propósito do Senhor que você sofra. Não é propósito do Senhor que você permaneça aí num lugar de angústia, de sofrimento, de dor. Onde para você o céu é escuro. Onde para você tudo ao seu redor é cinza. Onde não tem cor, não tem vida, não tem alegria. O Pai não tem isso para você. O Senhor, ele quer te transformar, o Senhor, ele quer te restaurar através da palavra, através da poderosa palavra do Senhor. Seja revestido pela palavra, alimente-se de Cristo, receba o que ele tem para você. Satanás, ele é um mentiroso, e tudo que ele está lançando na sua mente, olha,
Acaba com tudo de uma vez, porque você não vai estar mais sofrendo, você não vai estar mais angustiando, você não vai dever ninguém, ninguém vai ficar aí apontando, te perseguindo. Acaba com tudo, porque ninguém gosta de você, ninguém se importa com sua vida, você não é precioso, falam que você é importante, mas é tudo mentira, palavras mentirosas e enganadoras de Satanás. Jesus te ama, Jesus entregou a vida voluntariamente por você. E o Pai, por te amar tanto, ele planejou a vinda do seu único e amado, precioso Filho a esta terra. Ele planejou a morte de Jesus para te dar vida. Ele não poupou o seu próprio Filho. Por que você está rejeitando a vida que ele tem para você? Não faça isso. Não faça isso. Ame a vida. Você que está aí passando por depressão, síndrome do pânico, você que está desesperado, você que está vivendo angústia, você que está sentindo pessoas te perseguindo como se você fosse morrer, olha, há uma solução. Jesus é a solução. Rapidinho eu quero te contar uma coisa. Um tempo da minha vida, na minha adolescência ali, eu comecei a sofrer de depressão por causa de perdas, de coisas que aconteceram que eu nem sabia se era verdade, se era realmente aquilo, ou sabe, parecia que o inimigo estava lançando tantas coisas na minha mente que elas se tornaram tão verdadeiras que eu comecei a viver em depressão, eu comecei a viver sentimentos de morte. E aí eu só queria chorar, eu só queria ficar isolada, eu não queria ter ninguém. E indo no médico, eles me passaram um remédio antidepressivo, esses remédios de tarja preta. E por mais que eu conversasse com as pessoas ao meu redor, ainda que elas me amassem, elas não entendiam, não compreendiam o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. E quando eu me vi naquele momento, eu vi que eu estava tomando remédio, eu ia para a escola, eu estava grogue, eu andava meio cambaleando, eu só queria dormir, eu não conversava direito. Quando eu vi que eu estava daquele jeito, sabe, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, eu não aceito isso, o que eu posso fazer? Deus me ajude. Eu comecei a orar e clamar a Deus. Eu costumo dizer que eu sou a minha maior intercessora, e foi através disso, desse momento, que eu me tornei a minha maior intercessora. Então, quando eu comecei a orar, a buscar, a fazer propósito, e eu particularmente, não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá bom? Mas eu orando e buscando ao Senhor, eu comecei a diminuir as medicações, né? Até que eu consegui me sentir bem, feliz, amada, e eu vi que eu não precisava mais. Mas eu fui no médico e ele viu que eu não estava precisando mais, então realmente eu já estava liberada. O que eu quero dizer para você, os primeiros passos que você precisa dar, acredite que Deus está te ouvindo, ainda que pareça que ninguém ao seu redor te ouve, o Pai te ouve. Comece a falar com Ele e comece a dizer o que você quer, a vida que você realmente anseia em Deus. Não desista da vida. Jesus entregou a vida dele por você. Você é um projeto de Deus, você foi criado para dar certo. Deus tem um propósito para você e através de você. Não acredite nas mentiras de Satanás. Faça isso, comece a falar com Deus e comece a declarar aquilo, a vida perfeita em abundância que você deseja para a sua vida. O Senhor trará para você. O Senhor trará. Hebreus 11:1 diz, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então chama a existência a vida perfeita, agradável e abundante que você quer em Cristo, que Jesus conquistou por você. Não estou dizendo que você nunca vai ter sofrimentos, dores ou problemas, mas em Cristo é muito mais fácil. Com Cristo será muito mais fácil. As pessoas olharão para você e dirão, como você pode estar passando por isso e você está sorrindo, e você está bem, você está alegre, você está vivo? É Deus em você. Você vai dizer isso. Eu tive uma verdadeira experiência com o Pai, com o Espírito Santo. Eu fui selada, por isso eu posso passar por todas as coisas e entender que eu posso amar a vida independente de como ela esteja. Não abra mão da sua vida. Jesus entregou a sua preciosa vida por você, então
Não deixe o inimigo tirar esse tesouro que o Pai colocou dentro de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça o rosto dele sobre você. Que ele entregue sobre a sua vida a paz e que você tenha verdadeiramente o desejo, o anseio de viver a vida que Cristo conquistou por você. Um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.